Olá, está no ar mais um programa Venda Mais aqui na sua TV Inova SC. O tema de hoje são as linhas de crédito. Quem pode acessar? De que forma? Quando é a hora de buscar esse apoio? É o que nós vamos esclarecer hoje. E eu recebo aqui a Silvia Carvalho, ela que é gestora de programas para acesso a serviços financeiros do Sebrae Santa Catarina, e também o Oscar Correia da Cunha, que é administrador e consultor do Sebrae. Sejam muito bem-vindos ao programa Venda Mais. Obrigado. Obrigada. Você, empreendedor em casa, pega papel e caneta, porque hoje muitas dicas para você que quer acessar linhas de crédito. Então, tá preparado, empresário, empreendedor? Vou começar perguntando para o Oscar. Saúde financeira. Para alguns pode ser um mistério. O que será isso? Como lidar com a saúde financeira? Eu quero perguntar o quanto é essencial para quem pensa em pegar e acessar linha de crédito. Muito bom. Boa, excelente pergunta, né, Gina? Acho que esse é o ponto que todo empresário questiona, a mim como consultor, aos profissionais do Sebrae todos os dias, né? Eu não consigo pegar crédito se eu não tiver garantia. Mesmo eu tendo um excelente projeto, eu tendo um excelente produto, eu preciso ter condições de pagar esse crédito, né? Eu tenho que ter uma boa garantia de crédito para oferecer. Então eu tenho que ter um fluxo de caixa bom, eu tenho que ter um planejamento, um plano de negócio que seja condizente, né, Silvia? Sim. Com essa necessidade. E também, dependendo da linha que ele for pegar, ele tem que ter alguma garantia para poder oferecer em troca para a instituição que vai entregar esse crédito para ele. E quando ele fala na questão de garantias, né? É uma área onde o Sebrae não empresta. Primeira coisa, deixar claro, o Sebrae não oferece crédito, oferece uma orientação e o Sebrae tem fundos aportadores, né? Aporta em fundos garantidores de crédito. A gente tem o FAMP aqui no estado, que é operado por umas redes de agentes financeiros, e tem também as sociedades garantidoras de crédito. Então, aonde o empresário, quando ele não tem uma garantia para oferecer para aquela instituição financeira, ele pode usar esse fundo. A instituição financeira oferece esse fundo. Fica mais caro? Não, muito pelo contrário. Como existe um fundo de aval por trás daquele crédito, a taxa de juros para o empresário acaba ficando bem menor do que se ele for buscar em outro agente financeiro que não tem esse aporte de fundo. É muito importante que o empresário ele sempre tenha em mente que eu posso ter um produto maravilhoso, mas eu tenho que ter um planejamento. Quando ele está pegando um crédito, seja de uma linha dada ou subsidiada pelo governo, seja de uma cooperativa, seja de um banco, mesmo um banco público, ele precisa ter certeza que ele vai receber de volta, né? O Brasil está crescendo muito as fintechs. A fintech vai emprestar, mas ela precisa receber, porque receber ela paga a sua conta e pode emprestar para outros. Então o empresário ele tem que entender todo esse processo, mas me falta garantia. Existem sociedades hoje, dentro do estado existem várias, né, Silvia? Isso, aqui em Santa Catarina, né, com aportes do Sebrae, nós temos 3. Uma que atende a região norte do estado, né? Outra que atende a região oeste, extremo oeste. E nós temos a única sociedade garantidora para microcrédito, que atende todo o estado de Santa Catarina, né? Via os CIPs de microcrédito. Porque às vezes o empresário ele tem preocupação, mas eu vou colocar minha casa em garantia, eu vou colocar um carro. Não, mas tu pode procurar através do Sebrae esse apoio para que alguém te apoiar, né? Antigamente falava assim, o patrocínio, né? O patrocínio tá ali. Exatamente. Quem garante esse Garantia sou eu, né? Então... É importante, porque eu acho que o empresário, o empreendedor, principalmente quem está começando, deve se perguntar, né? Mas em quais situações eu posso, e aí eu queria trazer que a Silvia pudesse citar algumas situações, principalmente para quem está começando o seu negócio, empreendedor. Poxa, a linha de crédito é importante para quê? Em quais os cenários seriam interessantes para que a pessoa possa estar buscando esse crédito? O crédito, o empresário pode buscar essa linha de crédito em qualquer momento que ele desejar, tá? O crédito sempre vai estar ali disponível para ele. Mas o que ele tem que pensar? Eu preciso realmente de crédito? Qual é a minha finalidade para usar esse dinheiro que eu vou buscar? Então, assim, ele tem que ter muito claro aonde ele vai investir, o retorno que a empresa dele vai ter
quando ele busca esse crédito e saber aonde realmente ele vai utilizar e se com aquela finalidade, Silvia, né? E tem uma coisa que é muito interessante e eu vejo muito em empresas grandes que eu atuo ou que eu tenho acesso, às vezes mesmo empresa grande, ela tropeça nesse ponto, porque ela não olha o projeto como um todo. Ela sai fazendo com recurso próprio, é mais ou menos que nem a casa que a gente começa a fazer, tem um dinheirinho, começa a fazer, opa, faltou dinheiro e eu preciso tapar o telhado. Não terminou a casa. Não terminei. Aí começa a ser caro. Por quê? Crédito com planejamento, eu consigo criar uma linha de tempo e te entregar um planejamento para te cobrar, fazer um crédito mais longo. Crédito emergencial, que nós chamamos, ele normalmente está atrelado aos juros mais altos. Exatamente. Que é o que a gente fala lá do o cheque especial. O cheque especial não é o problema. O problema é a falta de educação financeira para planejar. Planejar uma ação que eu vou fazer, eu vou começar minha empresa hoje. Eu tenho recurso para esse início de empresa? Eu tenho recurso para que nos primeiros meses eu talvez não tenha faturamento necessário para pagar as despesas? O planejamento é essencial em qualquer Exatamente. etapa do negócio. Qualquer etapa. Eu queria perguntar para a Silvia, por exemplo, o empresário pode... Não, eu preciso, por exemplo, eu não tenho condições de estar comprando, sei lá, o meu estoque, ou alguns cenários, assim, que são normais do dia a dia e que podem se encaixar para acessar a linha de crédito, por exemplo. Principalmente o capital de giro, né? Essa é a maior reclamação do pessoal. Eu não tenho capital de giro para fazer as compras, para pagar algumas contas, né? Então, ele busca uma linha de crédito para capital de giro. Mas será que a gestão da empresa dele está redonda realmente e ele precisa pegar o capital de giro? Será que o estoque dele é o capital de giro? Então, às vezes, ele pode olhar que o estoque dele está lotado e ele tem dinheiro, ele tem capital de giro, mas ele não está sabendo O estoque está colocar. adequado com o calendário, né? Não adianta eu ter um estoque alto de inverno e está chegando o verão. Oscar, aproveitando que você falou do cenário de crise, vamos conhecer a história agora de um empresário que acessou a linha de crédito por causa da pandemia, que foi, né? Estamos ainda, né, nessa crise. Vamos conhecer agora a história do Majed, um empresário do ramo da gastronomia. Ele tem um restaurante árabe. Eu fui lá conhecer esse restaurante e vocês agora em casa vão saber, né, o que aconteceu depois dele acessar o crédito com o auxílio do Sebrae. Vamos assistir? Majed, o que te levou a empreender, a dar esse passo ousado na tua vida profissional? Então, eu, na verdade, venho de uma família bem empreendedora, né? Eu venho de uma família bem tradicional árabe, eu sou o filho mais velho, então eu sempre estive envolvido no trabalho, assim. Então, meus pais têm restaurante desde quando eu me conheço por gente. Então, eu sempre estive envolvido desde os meus 7 anos de idade, entregando marmita pro meu pai, passei por estoque, por garçom, por todas as áreas de um restaurante. E aos 20 anos eu tive meu primeiro empreendimento mesmo, que foi um restaurante em sociedade com o meu pai. E foi uma experiência muito boa, mas aos 24 anos por ali, 23, eu decidi que eu queria empreender daí realmente sozinho. Você está aliando agora com o teu negócio atual, também as raízes da tua família, a gastronomia que você já traz uma experiência desde praticamente da infância. Desde a infância total. As receitas, na verdade, hoje que eu utilizo no Brad Pitt, no restaurante que eu tenho, elas são receitas bem familiares mesmo, bem tradicionais árabes. Eu tenho uma avó síria, uma avó libanesa, então eu peguei e fiz uma junção dessas receitas delas. Cada uma tem as suas qualidades ali, né? Elas não podem saber muito, mas cada uma tem uns pratos que são um pouco melhor que a outra. E eu fiz essa junção e adaptei daí ao paladar brasileiro realmente pra gente poder tá entrando no mercado assim de uma maneira que não fosse tão pesada em tempero como realmente a gastronomia árabe, assim. E agora eu quero falar um pouquinho, porque o seu negócio é recente, né? 2018. A gente tem aí no meio do caminho, nos últimos 2 anos, a pandemia, né? E que afetou negócios pelo mundo inteiro. Eu quero saber, assim, o que aconteceu na pandemia, como é que você administrou o teu negócio na pandemia? Fiquei 3 meses operando e começou a pandemia. Então, nesse momento que começou a pandemia, era o momento que eu tinha acabado de fazer muito investimento, tinha colocado todas as minhas expectativas, minha energia ali, e ninguém sabia o que estava acontecendo realmente naquele começo. Que vírus é esse, o que vai ser, o que não vai ser.
E eu não sei porquê, mas veio, acho que uma luz mesmo dentro de mim, e eu tomei a decisão rápida de fechar a operação. Né? Eu fiquei ali 15, 20 dias, a gente estava sendo obrigado a não estar trabalhando mesmo, e eu decidi a fechar a loja. Então, foi um momento muito duro, onde eu tive que tinha acabado de recém feito um investimento, tive que fechar 3 meses depois. Voltei todas as minhas energias e minha atenção para minha outra loja, que era da Mercadoteca. Fiquei 100% focado lá para tentar ver o que estava acontecendo, entender um pouco desse momento e também poder capitalizar, não ter grandes custos para sobreviver realmente a essa pandemia. Em relação aos custos, né? O que te auxiliou, o que te ajudou a enfrentar essa crise, né? Então, nesse momento ali, realmente foi uma parte que tocou muito pesado, foi a parte financeira, né? Então, a parte financeira ficou muito difícil para mim. Eu tinha acabado de fazer um investimento alto. Para você abrir uma loja, você tem custos. Para você fechar uma loja, você também tem custos. E para você manter uma outra loja no meio a uma pandemia, você tem que estar meio que praticamente, naqueles meses, eu estava praticamente bancando do próprio bolso. E naquele momento eu não tinha bolso, então eu tive que procurar ajuda realmente. E foi um momento onde eu encontrei ajuda através do Sebrae. Né? O Sebrae, ele me orientou a algumas linhas de créditos que naquele momento eu acabei conseguindo capitalizar para sair naquela época do aeroporto com as coisas todas em dia, e para que eu pudesse realmente manter a minha loja durante 4, 5, 6 meses ali naquela pandemia ainda muito bruta, muito forte, que foi o início dela. Então, realmente, se não fosse por essa linha de crédito do Sebrae, eu acredito que hoje, de duas uma, ou eu teria já fechado as portas realmente, ou eu ia estar muito endividado, com uma bola de neve que ia ser bem difícil de sair dali. De 2021 para cá, com o acesso às linhas de crédito, a tua realidade também começou a mudar e aí você entrou numa outra fase, é isso? Exato. Então, em 2020 eu tive uma fase muito difícil, uma fase onde eu me vi praticamente falindo, fechando meu negócio mesmo. E através de muito trabalho, dia a dia, operação realmente, redução de custos, tanto de custos particulares de vida quanto profissionais mesmo da empresa, eu consegui sobreviver e aprender com essa pandemia, consegui me profissionalizar mais na parte de delivery, consegui entender que com os custos mais enxutos eu conseguia mesmo assim atender um público. Então, 2020 foi meio que aprendendo isso, e 2021, graças a Deus, as coisas começaram a melhorar. Foi onde eu tive realmente coragem, vontade e força para abrir mais uma operação. Então, em 2020 e 2021 eu expandi. Foi onde eu abri essa segunda unidade aqui. E também consegui abrir minha cozinha central novamente. Hoje eu tenho uma cozinha, minhas operações elas são menores, compactas, mais enxutas, elas não têm cozinha. Então eu consegui abrir uma cozinha central onde eu tenho a oportunidade de abrir mais 10 lojas nesse formato. Então, para esse ano ainda, no nosso planejamento, eu tenho até dezembro para abrir mais uma unidade. A gente já está quase fechando já o local que vai ser. Então eu espero finalizar esse ano aí com 3 unidades do Brad Pitt, mais a cozinha central formatada. E o Sebrae, novamente, foi muito importante na minha vida nesse segundo momento, que foi o momento mais feliz. Foi para onde eu peguei novos investimentos para poder crescer. E também tive uma consultoria financeira através do Sebrae, uma capacitação, na verdade, né? Da parte financeira, que foi um divisor de águas muito grande para o meu negócio, assim. Mas você estava já me contando nos bastidores que o Sebrae está na tua vida há mais tempo, né? Foi antes, inclusive, da pandemia. Antes, inclusive, da pandemia, realmente. Na época que eu tomei a decisão de sair da empresa familiar e começar meu próprio negócio, eu não tinha conhecimento algum em tecnologia, como eu tinha te falado. Eu só conhecia muito do problema real, que era do dia a dia de um restaurante. E daí eu procurei uma empresa de tecnologia, eles me ajudaram e eu vi que existia um curso de capacitação do Sebrae que se chamava na época, ainda se chama, Startup SC, né? E daí em 2017 eu me inscrevi nesse curso, foram 450 empresas inscritas e foram selecionadas 20. E daí eu fiquei entre essas 20 empresas e fiz um curso de capacitação durante 6 meses com diversos profissionais do mercado, que são profissionais hoje muito renomados, muitos deles já têm empresas de muito sucesso no mundo da tecnologia, e foi onde eu consegui absorver muito conhecimento nessa área realmente. E foram 6 meses de um aprendizado, assim, sério, fundamental para a minha vida, não só para a empresa naquele momento, que eu aplico tudo que eu aprendi naquela época, eu aplico hoje no meu negócio como restaurante, mais tradicional ainda, mas eu consigo aplicar o que eu aprendi naquela época aqui. Inclusive, o Sebrae me mandou para o Vale do Silício. Naquela época, eu consegui ir para lá, visitar uma feira muito legal,
que a nossa startup tinha ficado como uma das mais promissoras do sul do Brasil, assim. E agora, o futuro? Quais são os planos, os projetos, depois de tantas coisas que você passou aí nos últimos 2 anos? Para o próximo ano, 2023, é um ano que promete bastante também. E em 2023 é onde eu quero alcançar até a 6ª unidade do Brad Pitt, todas ainda em formato de loja própria, para daí sim estar pensando e iniciando, quem sabe, uma parte de franquia. Mas, gente, só agradecer, né, por estar abrindo as portas aqui do teu negócio, para estar mostrando como é que funciona, contar a tua história e tudo que o Sebrae também, né, te auxiliou nessa fase tão delicada, né, Sim. que foi a pandemia. Sim. Obrigado vocês por terem me proporcionado essa entrevista, contar um pouquinho da minha história e do como foi com o Sebrae também. E agora eu queria que você pudesse experimentar um pouco da nossa gastronomia, dos nossos pratos, ver de verdade como que é a receita dessas minhas avós. Não vou recusar, amo culinária árabe. Pelo quibe. Isso, pode pegar com a mão mesmo, que é bem... Silvio, você começar comentando aí a história, né, e a trajetória, e olha que virada que ele deu, né? Sim, o Majid, quando veio pra gente ali no Sebrae, ele veio assim, desesperado e ao mesmo tempo assim, né, conhecendo a realidade dele, sabe? Então, ele queria crédito assim, mas é crédito que tu precisa? É disso mesmo que tu quer? Tu acha que se tu pegar dinheiro emprestado, a tua vida vai mudar? Vamos sentar e vamos fazer uma consultoria, vamos ver, vamos conhecer a realidade da tua empresa, como ela está hoje. Não pegar o crédito só por pegar. Tu tem condições de pagar, de bancar isso que tu está precisando, né? Fazer essa reestruturação? Como tu disse no início, né, Silvia? É muito comum o empresário, pequeno empresário, olhar para o Sebrae e falar, é lá que eles vão me emprestar. Exatamente. Né? Muita gente vem ao Sebrae achando que o Sebrae empresta, mas não. Eu vejo o crédito como um produto. É a última coisa que tu vai fazer, tá? Pegar o dinheiro para poder suprir uma necessidade da tua empresa. E ele trouxe muito isso, né? Que na consultoria que ele fez com o Sebrae, ajudaram ele a pensar em novas formas de seguir o negócio dele, de novos formatos do negócio dele, Exatamente. de diminuição de custos, para aí sim ele no agente financeiro buscar o crédito. E depois crescer, porque ele tem projeções e está crescendo já. Exatamente. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou antes sobre planejamento foi o que o Sebrae ajudou ele não só a planejar, e não tinha como planejar a pandemia, por mais que a gente tivesse algumas informações do que estava acontecendo, a gente achava que seria uma coisa de 1 semana, 2, e a vida voltaria ao normal, né? Mas ajudou ele a planejar, a pensar o negócio dele, a reduzir custos, para então poder pegar talvez até aquele mesmo crédito e lidar com ele de forma diferente. Que o crédito ali para ele podia ser a salvação da empresa dele ou realmente a morte, porque ele não ia ter capacidade de pagamento. Porque ele estava usando o recurso próprio dele também. Tanto é que ele fala ali que ele teve que abrir mão de algumas questões particulares, né? De viagens, de estudo. É um cara super jovem, então, né, Tirou do bolso. Tirou do bolso. Imagina então, se ele tivesse investido na loja que ele tinha, continuando pagando custos sem se reinventar, né? Ele teria apenas acelerado o fim de um projeto que, pelo que tu mostrou ali, tá muito bom, né? Não, e o futuro, porque ele tem planos, ele está se estruturando para crescer, ele vai abrir outra loja esse ano, ele tem outros projetos para o ano que vem, todos dentro de um planejamento, e que o Sebrae foi essencial nesse processo, Exato. né? Exatamente. Quando o empresário vem buscar crédito, então a gente sempre faz questão de mostrar assim, não, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer um diagnóstico da tua empresa e ver onde está o gargalo da tua empresa, se realmente é crédito que tu precisa. E fazer esse planejamento. Porque o crédito pode ser, né, a salvação, mas como pode ser a morte de muitas empresas, que acontece. Pegar um crédito sem planejamento. E para o banco,
para fintech, para cooperativa, ter esse apoio do Sebrae é uma forma também de facilitar o acesso, a entrega do crédito, porque não é garantia que vai dar tudo certo, porque continua dependendo do mercado, mas é uma garantia que tem um profissional que está buscando se qualificar para seguir em frente. Né? E não está buscando crédito por buscar, né? Não está pegando dinheiro para, vamos dizer, vestir um santo, né? E tem um planejamento, tem um porquê, ele sabe o que fazer. Exatamente. Tudo tem um embasamento, né? Exatamente. Bom, você de casa aí está se perguntando como o Sebrae pode me auxiliar em acesso às linhas de crédito? Então, já anotou todas as dicas do primeiro bloco? A gente vai tomar água 1 minutinho e a gente já volta com mais informação sobre os programas de acesso de linha de crédito do Sebrae. Não saia daí que o Venda Mais volta. É 1 minutinho. Estamos de volta com o programa Venda Mais. Hoje trazendo para você, empreendedor, empresário, o tema acesso às linhas de crédito. E hoje aqui comigo a Silvia Carvalho, ela que é gestora de programas para acesso a serviços financeiros do Sebrae Santa Catarina, e o Oscar Correia da Cunha, que é administrador e consultor do Sebrae aqui também do estado. Silvia, eu quero retomar porque muitos MEIs nos assistem, né? O microempreendedor individual. O MEI tem programas específicos de acesso à linha de crédito? Eu queria que você explicasse, que às vezes o MEI pode pensar, não, mas isso não é para mim, eu sou pequeno, eu estou começando. Tem sim. O MEI, ele tem acesso ao programa Juro Zero, que é um programa do governo do estado, em parceria com o Badesc e Sebrae, tá? É operacionalizado via o CIP de microcrédito, e ele pode pegar até R$5.000, pagando todas as parcelas em dia. A última parcela, que seria o juro, ele não paga. Através de outros agentes financeiros também, onde o Sebrae usa o FAMP como um fundo garantidor, o MEI também tem acesso, tá? Que é através da Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica opera o FAMP e o MEI tem acesso. E também ao Microfinanças, que é o microcrédito, que é operacionalizado também pelas OCIPs de microcrédito e outras cooperativas também. Então, assim, o MEI, às vezes, ele se sente um pouco excluído dessa questão de acesso ao crédito, porém, ele tem acesso. Mais importante também que ele esteja preparado para pegar esse crédito, apesar de ser um valor pequeno, mas para ele faz uma grande diferença, mas que também precisa ter um planejamento e não somente, eu tenho acesso a pegar o crédito, mas não é só pegar. Eu vou conseguir pagar? É que o pequeno, ele é muito relativo, né, Silvia? Porque eu tenho uma oficina e eu preciso comprar um equipamento novo. Tem um salão de beleza, eu preciso de um secador, eu preciso de tinta, eu preciso de tesoura, eu preciso de uma cadeira. É proporcional, as linhas são proporcionais à característica do negócio dele. Por isso que é importante, e às vezes a gente brinca, né? Que eu posso ter virado o MEI por ocasião, mas eu planejar esse meu negócio. Eu olhar o que eu tenho de capacidade, qual é o público que eu vou atender, qual é o cenário, né? Que é nada mais do que o planejamento para encarar esse novo desafio. Ele é MEI, ele é um microempreendedor individual, mas ele é um empresário. Ele não deixa de ser um empresário e ele pode vir a ser uma microempresa, uma pequena empresa, uma empresa de grande porte. Ele nasce pequeno, nasce micro, pela atividade dele, pelo faturamento dele, mas isso não descaracteriza ele como um empresário. Ele tem as mesmas obrigações que um micro ou um pequeno empresário e também tem acesso ao crédito. Ele tem totalmente... E essa é uma grande característica do nosso estado, né? Santa Catarina é formado por muitos pequenos empresários que vão crescendo e a partir daí vão se enquadrando em novos programas e em novas condições. Né? Então é acreditar no trabalho dele, é óbvio, não basta acreditar no trabalho dele, ele tem que saber ler um pouquinho do que está acontecendo, quais são as projeções desse cenário ali na frente, para saber se ele vai continuar operando, ele vai continuar vendendo, vai continuar crescendo para pagar o crédito. Exatamente. Né? E gerar aí riqueza na comunidade. Eu estive no mercado esses dias, né? Se tu pegar aqui no centro de Florianópolis, quantos MEIs, micro e pequenos empresários tem aqui nesse ecossistema
gerando riqueza para nossa cidade, né? O número de MEIs tem crescido absurdamente. Do início da pandemia para cá, no Brasil, dados já do Ministério da Economia apontam um crescimento enorme do número de MEIs no país. Aqui no Sul, algumas cidades se destacam, assim, de mais de 70% de empresários regularizados que são MEIs. Então, nesse cenário, é importante o MEI também pensar na questão do planejamento, porque muitos negócios nasceram nesses 2 anos de pandemia. E aí nasceram. Mas aí, será que teve planejamento? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de planejamento, Oscar. Porque às vezes o empresário começa um negócio, teve uma grande ideia. Nossa, minha ideia é maravilhosa, mas não está com um negócio bem estruturado. Às vezes uma bela ideia vem num susto, né? E ok, tá tudo certo, né? Eu não consegui me planejar, quando vi o negócio surgiu e eu tinha que tocar. E aí eu vou ter um esforço maior de fazer esse planejamento acontecer durante o processo. Mas é importante o MEI, ele planilhar, ele acompanhar suas despesas, acompanhar o que ele pretende de investir e separar sempre, dentro do possível. A gente sabe que na prática é difícil, separar o que é o dinheiro dele e o que é o dinheiro do negócio dele para seguir. São 2 bolsos diferentes, né? São 2 bolsos. O MEI, a grande maioria deles, eles fazem um bolso único. A pessoa física, a pessoa jurídica, é uma conta só. Ele não sabe quanto realmente ele lucra ou quanto ele está pagando para o negócio acontecer. Para o negócio né? acontecer. São 2 coisas diferentes. Então, o planejamento é... E assim, não precisa ser... A gente brinca, pode ser com uma folha de papel e uma caneta Bic. Ele faz seu planejamento. O importante é ele ter o acompanhamento do que está gerando. Né? Dias atrás eu conversava na praia com um empresário, com um MEI, que ele estava ali fazendo seus sucos, né? Fazendo o lanche para o pessoal. Esse é um retrato, né? É um profissional que gosta, que era dali, que conhecia todo mundo e que resolveu começar a expandir a carrocinha dele. Né? Mas que a dificuldade é justamente separar o que vai para a carrocinha dele e o que vai para a mesa de casa. Né? É difícil, por isso também tem o apoio do Sebrae e algumas prefeituras, né, Silvia? Tu estava comentando sobre isso antes. Isso, o MEI hoje ele tem um espaço próprio para ser atendido. Ele tem programas próprios. A Casa do Empreendedor. A Casa do Empreendedor, isso. Ali ele consegue todas a parte de consultoria para o negócio dele. Ele tem um espaço único, né? Não é separado, mas ele tem um atendimento priorizado, porque o Sebrae entende que é um público que realmente está iniciando e que precisa de mais informação, que precisa de mais orientação para se manter nesse mercado que é uma loucura, né? E Silvia, eu até, desculpa te interromper, mas assim, é importante trazer para o pessoal de casa que ligou a TV agora, que está assistindo, de que forma o Sebrae pode estar auxiliando nessa questão do acesso à linha de crédito. A gente falou tanto do MEI agora, o MEI já sabe que pode estar fazendo isso, que tem programas específicos, que tem auxílio, não só os empresários que já estão num outro nível de faturamento, né? Mas assim, de que forma, qual o primeiro passo, né? Para quem está em casa assistindo o programa, nossa, eu quero procurar o auxílio do Sebrae para começar a estruturar, mesmo que depois ele enxergue que não é o necessário acessar o crédito. A gente tem as nossas redes de atendimento, o Sebrae tem 15 postos de atendimento espalhados no estado, tá? Tem as unidades da Sala do Empreendedor, tem a nossa central de relacionamento, o nosso 0800, a página do Sebrae também. Então, tem vários canais onde o empresário pode ir lá na internet, colocar Sebrae Santa Catarina, vai abrir nossa página, ali tem todas as nossas redes sociais também, e ele pode ir lá, marcar uma consultoria, tá? Agendar uma consultoria com consultor, é totalmente gratuito, o cliente não tem nenhum custo com isso, e ali ele começa. Se ele já tem o empreendimento dele, ali a gente pode fazer um diagnóstico, realmente conhecer a saúde total da empresa dele e ver em que ponto que ele precisa se readequar ao mercado, né? Ou se realmente é problema dele, ele precisa de dinheiro para expandir. Então, o Sebrae orienta e encaminha ele para os agentes financeiros aonde ele pode conseguir esse crédito. Então, trabalhando sempre com essa questão do que é melhor para o empresário, né? Juros, prazo de pagamento,
Tá? Então, a importância de o cliente estar buscando um crédito onde caiba no bolso dele, né? E aqui realmente no estado caiba. tem uma série de linhas de crédito subsidiadas, ou seja, que o governo paga os juros Exatamente. para o empreendedor crescer, né? Que é no caso do juro zero também. E no caso das sociedades garantidoras de crédito, aonde existe um fundo que garante que o empresário... Não que o empresário vai pagar. Se ele não pagar, existe um fundo que vai pagar para aquela instituição financeira. Então, a instituição financeira ela consegue baixar o juro, ampliar um prazo de pagamento, porque se o cliente não pagar, existe um fundo que vai pagar. Que garante. E depois o fundo apoio, vai cobrar. né? É o apoio. É o apoio que o MEI precisa para dar a largada, né? Porque às vezes eu não tenho um conhecimento de como começar esse negócio. Eu sei fazer um cookie maravilhoso, eu sei fazer um suco, uma caipirinha na praia como ninguém, mas como que eu começo? Poxa, eu preciso comprar, que às vezes para nós... O empresário ele não conhece de gestão, ele conhece de fazer, do produto. Do produto ou do Exato. ofício dele, né? E acho que ninguém conhece às vezes melhor do ofício dele, mas aí não é essa a questão. Marja, Exatamente. e tem uma coisa interessante que a Silvia falou. Às vezes ele precisa de dinheiro para comprar um liquidificador. Exatamente. E o Sebrae pode encaminhar ele a instituições financeiras para ele comprar o liquidificador com juro zero, para ele tocar isso, para tocar o negócio dele, para ele poder levar dinheiro para dentro de casa, para sua família. Então, assim, na verdade, agora tem que derrubar esse tabu de que acesso ao crédito não é para o MEI. O pequeno tem que aprender também a se organizar. Ele é tão empresário quanto o outro. O caminho é por aí, né? Exatamente. E não... Existe crédito para todos eles. Agora, o empresário tem que estar preparado para pegar o crédito. Alguns reclamam, quem pega crédito é quem tem dinheiro. Não. Pega crédito, acessa crédito. Quem se planejou, quem se preparou para pegar aquela linha de crédito. E todo mundo, independente de ser MEI ou ME, EPP, ele tem que se preparar, ele tem que se planejar para isso. E saber onde pegar crédito, né? E saber, Oscar, o momento de buscar ajuda é essencial para que não quebre, não feche as portas, né? Que é o caso do empresário Oscar Augusto Lupinati, que é proprietário da Lupináutica, que é aqui da nossa capital, e ele buscou esse auxílio para dar essa guinada, buscou o acesso à linha de crédito e hoje tem um empreendimento de sucesso. Vamos assistir então? Vocês aí em casa e a gente aqui no estúdio. Eu sou microempreendedor. Há uns 6 anos atrás, eu tive uma oferta para começar a trabalhar como gerente de uma fábrica, a qual eu já tinha sido representante comercial há muitos anos atrás. E aí me mudei a São Paulo para reestruturar e para assumir a fábrica em São Paulo. Era uma fábrica que tinha já um nome, já estava bem consolidada, porém ela estava fora do mercado há uns 4 anos. E o proprietário da empresa queria reabrir e queria o meu trabalho, porque eu já tinha feito um trabalho de representação com ele. E depois de um mês em São Paulo, tentando reestruturar toda a empresa, eu acordei de manhã e eu tinha comprado a fábrica. Ou seja, bem aquela coisa, como a gente diz do Sul, né? Passou a sorte, passou na frente e eu peguei, né? E aí, de uma hora para outra, empiricamente, eu pensei, bom, eu deixei de ser vendedor, agora sou empresário, então eu preciso de suporte. Primeira decisão, me mudar para Florianópolis, por um sonho de morar numa cidade que eu sempre gostei bastante. E aqui, uma vez instalado, o que eu precisei? De um suporte. Quando eu pensei em suporte, pensei no Sebrae. Um ato de coragem que precisava de atitudes empreendedoras e de muita organização. Até porque empreender não é só ter boas ideias. Né? E aí eu fui atrás de linhas de crédito para viabilizar a minha ideia. Né? Desde o início, quando eu comprei essa empresa, a empresa tinha um nome muito forte no mercado. E aí eu não comprei o nome, eu tive que criar um nome
E foi assim, entre viagens de Floripa a São Paulo, eu acabei criando um nome novo, fiz toda essa parte, e aí aqui precisava quê? Grana, e foi aí que o Sebrae me orientou, porque não adianta eu pegar um dinheiro e achar uma solução, no final eu estou criando um problema maior. E todos os empréstimos, todos que eu fui orientado pelo Sebrae foram bastante aceitáveis e que viabilizaram a empresa a partir do 3º ano, mais ou menos, que foi quando a gente começou a engatinhar, começou a ter lucro e começou a se fixar no mercado brasileiro como um dos poucos fabricantes de peças náuticas no Brasil. E hoje a gente já está com um nome bem consolidado como fabricante de peças de boa qualidade e de um fornecimento constante. Mas antes do auxílio Sebrae e das linhas de crédito, a empresa andava de mal a pior. Dá para dizer, como a gente fala bem no nosso meio, né? A gente estava vendendo o café da manhã para pagar, o que eu vendia hoje era para pagar a janta da semana passada. Realmente, os 3 primeiros anos foram mágica. Assim, hoje eu paro para pensar como eu sobrevivi 3 anos, porque sem vamos dizer assim, expressão, literalmente eu comprei uma empresa sem 1 centavo no bolso, eu não tinha nada. E eu vi que a oportunidade era boa, a empresa era extremamente rentável, os produtos tinham umas boas margens, tinha um certo estoque na empresa que eu comprei. Então foram 3 anos de suor mesmo, foram 3 anos de milagre, né? E aí a partir do 3º ano, quando entrou algumas linhas de crédito que me deixaram eu pensar em vender, porque quando tu é empresário tu tem 2 ou 3 preocupações. A primeira, tu tem que vender, a segunda, tu tem que pagar, né? Então depois que eu comecei a ter um pouco mais de folga, que eu não precisava de manhã me preocupar com os títulos e sim com a venda, eu consegui aumentar a minha venda e pagar minhas contas. Então, eu diria que hoje a empresa está com 6 anos, ela sobreviveu durante 3 anos e começou a crescer a partir do 3º ano. Oscar viu não só nas linhas de crédito, mas em todo o suporte do Sebrae, um braço a mais na contratação de uma equipe qualificada. A linha de crédito que o Sebrae me orientou, toda essa parte, eu já estou com a 2ª consultoria do Sebrae, onde veio pessoas aqui que me orientaram não só nessas buscas de crédito, mas também em cálculo de custo, a última ajuda que eu tive do Sebrae foi em seleção de funcionários, porque a gente sempre tem buscando funcionários melhores qualificados, e no momento que eu tenho que estar sentado procurando funcionário, essa última consultoria me colocou uma pessoa a buscar o funcionário, eu apresentava as características e eles traziam o funcionário. Isso aí foi realmente diversificando e tendo ajuda externa, fica realmente muito melhor. Uma iniciativa com um retorno mais que rentável. A saúde da empresa hoje está garantida. Desde o início da fábrica, a minha proposta é atender estaleiros, ou seja, são as fábricas de barco que tem no Brasil. Hoje eu já devo fornecer, eu não tenho o número exato, mas acredito que em torno de 20 estaleiros no Brasil e fornecimento constante. Então, o que é o principal da coisa. Tu acorda na segunda-feira, no dia 1º do mês, tu já sabe que naquele mês tu tem faturamento para pagar todas as contas do mês. Então, hoje a empresa ela está perfeitamente saudável, não tem problema de dívida nenhuma, tem um faturamento que paga todas as contas todos os meses. Então, vamos dizer assim, dos 3 primeiros anos a analisar o que eu sou hoje, é uma virada muito grande. O Oscar falou algo, ele reforçou nessa questão dos 3 primeiros anos. E aí é aquele momento que eu vou pedir aquela dica para você. Como ter fôlego no começo do negócio, né? Abrir as portas, o que é tão importante o empreendedor, o empresário não esquecer? Acho que primeiro foi uma aula.
né? Esse vídeo traz uma série de insights para nós. Primeiro, ele conhecia o setor que ele estava indo, né? Ele estava trabalhando com um negócio que ele já conhecia. Ele conhecia a venda, ele não conhecia a parte de gestão. Então ele foi fortalecer esse ponto de venda para ter fôlego, pegou apoios para ir melhorando a parte de gestão. Então, nesse planejamento, e a gente insiste nesse ponto pela necessidade disso, eu preciso achar forças, e às vezes a força, inclusive, está dentro de casa com a família, né, Naja? Porque a família se envolve nisso, que acaba sendo um projeto de todos. Por quê? Porque eu vou passar por um momento, às vezes, de maior dificuldade, que eu vou ter que planejar como é que eu vou pagar o projeto que está vindo ali na frente. No caso aqui do Oscar, ele primeiro pegou crédito para estruturar a empresa dele. Então, ele dormiu gerente de empresa e acordou dono da empresa. Então, é uma história assim também, se conhecer mais a fundo a história dele, tem mais coisas ali no meio que vale a pena conhecer. Então, assim, no caso do Oscar aqui, ele precisava de dinheiro para colocar a empresa a funcionar, porque ele não tinha dinheiro. E ele conhecia da venda, que ele sempre foi vendedor, e ele ele faz atividades extras também com relação ao náutico, ele já tem toda uma história também de vida com essa questão de náutica, né? Então, mas mesmo assim, ele pegou o crédito e a consultoria andando junto, né? Eu peguei o dinheiro, mas eu preciso saber onde eu vou aplicar, como que eu vou aplicar. Então, foi andando. Tanto é que hoje, a última consultoria que ele teve foi para fazer a contratação dos funcionários dele. Ou seja, já começa a virar o feito econômico, gerando emprego e renda para mais pessoas. O dinheiro, o crédito para ele já não é mais importante, porque ele já se mantém, ele não precisa buscar crédito agora. Ele já tem giro. Ele já tem giro, isso. Então, ele pegou um Pronamp agora, que é uma outra linha instituída pelo governo federal. Ele pegou o Pronamp por quê? Para investir mais na empresa dele, mandar fazer outras máquinas, outros equipamentos, mas não mais para saldar dívidas, não mais para apagar incêndio. Para apagar incêndio. Exato. Porque ele está estruturado e assim, não é fácil, tá? Fazer com que o empresário tenha essa consciência de que ele precisa planejar, ele precisa colocar no papel a empresa dele e saber os gargalos, os andares que ele tem que andar. E esse é o ponto do planejamento, né? Eu tenho um planejamento inicial para começar o negócio, eu tenho o planejamento para dar sequência no negócio, para ele parar em pé, como a gente costuma dizer, e agora que eu já estou pagando a conta, agora eu preciso crescer. Agora eu vou contratar mais gente. Ele falou ali da expansão de atender novos clientes que ele não estava atendendo antes, e por isso que o planejamento ele é importante. Olhar para trás para poder ver onde precisa ajustar e olhar para frente no planejamento para ver como que ele vai fazer esse processo de crescimento e expansão. Silvia, para a gente poder fechar com chave de ouro o programa de hoje, com tanto conteúdo importante para o empresário, para o empreendedor. Olha, quem pegou o programa andando depois, vá conferir na internet, porque hoje foi uma aula. O que é essencial e importante antes de pensar em acessar as linhas de crédito, para quem estiver assistindo e pensando, vou procurar o Sebrae, não vou procurar o Sebrae, como é que eu faço? Como é que eu chego lá? Planejar, tá? Precisa planejar, eu preciso saber se realmente é crédito que eu preciso. Então, procura o Sebrae tem diversas formas de atendimento, tem consultorias todas gratuitas, tá? Aonde ele pode fazer. Vamos fazer um diagnóstico da empresa, vamos saber aonde que está o gargalo, se realmente é crédito. Se for crédito, o Sebrae vai orientar, fazer um planejamento e encaminhar para a melhor linha de crédito que dê essa vida. E se ele estiver começando a empresa também, o Sebrae ajuda, Silvia? Sim, desde o início, como pessoa física, tá? Toda a parte de instituição, o que é ser um empresário? Por onde ele começa, quais são os custos mínimos que ele vai ter quando ele abrir uma empresa, quanto que ele precisa para poder abrir empresa. Como o Magid falou, abrir custa caro, fechar custa caro. Então, ele pode ter tá em atividade um mês. O custo para ele fechar com um mês, com 10... Vai existir igual, né? Vai existir igual. E, na grande maioria,
é o mesmo custo. Então, e aí é um planejar. ponto importante. Nesse planejar é avaliar incertezas. Nem todas a gente consegue saber, mas avaliar incertezas e ter fôlego, né? Porque às vezes não é amanhã que começa a dar lucro. E muito possivelmente não é, né, Marja? Pode levar 3 anos, pode levar 4 anos. Exatamente. E a grande maioria dos empreendedores, eles conhecem da atividade dele, mas não conhecem da gestão. Então, a importância, ele tem que conhecer da gestão, ele tem que conhecer todos os degraus de uma empresa, parte financeira, parte de compras, marketing, RH, todas essas áreas, para realmente, né, ter sucesso e crescer. Gente, quero agradecer a presença de vocês com tantas dicas, com tanto conteúdo, né, para acessar as linhas de crédito e também planejamento, né? A pessoa, para ser empresário, precisa estudar, se qualificar e buscar o auxílio do Sebrae. Gente, o programa Venda Mais de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência. Continue acompanhando a programação da TV Inova SC e fique por dentro de tudo do mundo do empreendedorismo, da inovação e do Sebrae. Até a próxima. Tchau, tchau.